Ok, dando continuidade à última parte, a gente vai falar sobre derivada numérica, função com múltiplas variáveis, né? Então, o que a gente vai falar de derivadas de funções de múltiplas variáveis. Ok, dando início, a gente vai falar quando a gente tem uma função que possui mais de uma variável, tudo bem? Então, eu só vou descrever aqui a jacobiana, que é o vetor de derivadas primeiras, e a hessiana, que é a matriz de derivadas segundas. Então, se eu tenho uma função que é a função de n variáveis, a jacobiana vai ser a derivada dessa função em relação a cada uma dessas variáveis, isso é um vetor. A hessiana é a derivada segunda, né? Cada item ali é a derivada da função em relação a xi e xj, tudo bem? Cada elemento ij da matriz hessiana. Bom, na jacobiana numérica, a ideia da jacobiana é a seguinte, é considerar os outros x's constantes para calcular a derivada em relação a um x específico. E aí eu posso usar qualquer um dos métodos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, eu posso usar a derivada central, eu posso usar a derivada progressiva com ordem do erro de ΔX, eu posso usar a derivada progressiva com ordem do erro de ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo, enfim, conforme a gente fez lá nas aulas anteriores. Tudo bem? Então, por exemplo, para calcular a derivada central, a central aqui nesse caso, eu pego a função, mantendo os outros x constantes, perturbo apenas o x de interesse para frente, perturbo apenas o x de interesse para trás, calculo as funções e divido ali a função em perturbada para frente menos função perturbada para trás sobre 2 ΔX. A progressiva, análogo ali, né? Eu calculo a função no ponto central, perturbo só o xi para frente, calculo a função e faço ali a conta da progressiva e vou ter a derivada progressiva associada a determinado xi. Ok, então nesse exemplo a gente tem uma função f de x, né, que é x1 ao cubo menos cosseno de x1 vezes x2. Eu quero calcular a jacobiana dessa função no ponto x1 igual a 2, x2 igual a 3, tá? E eu vou usar como perturbação numérica 10 a menos 3, tanto para x1 quanto para x2. Como é que eu vou calcular isso? Ok, então como é que a gente vai solucionar isso? Vamos calcular isso no ponto 2 e 3, que é o ponto de interesse. Então, f do ponto zero, calcula ali a função no ponto de interesse, tudo bem? O x1 é 2, o x2 é 3. Vai dar 7,03. Perturbo em relação a x1. Então, somente o x1 vai ser modificado. Então, eu substituo ali na função só modificando o x1. Ali eu tenho o valor 7,051. Perturbo em relação ao x2, somente o x2 é modificado. Então, eu vou simplesmente calcular no ponto 2 e 3,001. Tá, ok? E agora eu calculo a derivada considerando, por exemplo, perturbações para frente, a derivada progressiva. A derivada em relação a x1 fica f de x1 menos f0, f com x1 perturbado, menos f não perturbado, sobre o delta de x1. Então, fica sendo ali pegando os valores, né? Os valores que a gente controla em cima, dividindo pela perturbação de x1, a gente vai ter 11,17, tudo bem? A mesma coisa em relação a x2, né? A função perturbada de x2 menos a função do ponto zero, dividido pela perturbação, ali a gente tem o valor da derivada primeira associada a x2. Tá ok? Então, a hessiana numérica, para ilustrar, eu vou ilustrar com duas variáveis, mas o desenvolvimento vale para qualquer número de variáveis, tá bom? Para a hessiana, sem entrar no detalhe da precisão, a gente vai apresentar o método de cálculo. Eu vou primeiro mostrar que pontos a gente precisa calcular. A gente precisa calcular para cada par ali da derivada, né? Eu preciso calcular o valor da função tanto nos pontos centrais, né? Tanto nos pontos centrais ali, no ponto central, é, perturbando só o x2 para trás, perturbando o x2 para frente, perturbando o x1 para trás, o x1 para frente, e os cálculos ali delas perturbadas, tanto x1 para frente e para trás, todas as combinações possíveis. Então, para x1 perturbado para frente, para x1 no ponto, para x1 perturbado para trás, para x2 perturbado para frente, x2 no ponto, x2 perturbado para trás, eu preciso calcular todas as combinações da função associada a isso. Tudo bem? E a gente pode calcular hessiano. A hessiana de uma variável só é, como a gente viu na aula passada, f do perturbado para frente menos 2f no ponto zero, mais f perturbado para trás sobre o ΔX ao quadrado. Tudo bem? Aqui está ilustrado para x1, né? Essa mesma fórmula que vale para x2, ou seja, a diagonal da hessiana. Para termos fora da diagonal, a gente tem essa continha aqui que é um pouquinho mais complicada, né? Os dois perturbados para frente,
o x1 perturbado para trás, o x2 perturbado para trás, os dois perturbados para trás, tudo bem? Sobre delta de x1, delta de x2. Ok. Ok, aqui calcule a hessiana numérica no ponto x1, x2, é o mesmo exemplo anterior, né? Eu dou a função ali, a gente dá a função x1 ao cubo menos cosseno de x1, x2. Eu vou dar perturbações numéricas de 10 a menos 3 para x1 e 10 a menos 2 para x2. Okay? E eu quero a hessiana. Bom, então, para facilitar a vida, eu vou no Excel, vou criar uma função em VBA, eu digito Alt F11 e coloco essa funçãozinha aqui. E eu posso acessar essa função da planilha, tá bom? E aí eu monto essa tabela aqui com todas as possibilidades de x1 e x2 perturbados, né, para frente e para trás ali, né? E aí a gente monta ali os valores da função para os dois perturbados para frente, os valores não perturbados, os dois perturbados para trás, todas as combinações possíveis. E substitui ali na fórmula que a gente viu da Hessiana, tudo bem? E aí a gente vai poder fazer a conta ali da Hessiana. Eu deixo em detalhes aqui para vocês tentarem reproduzir essa conta usando o Excel. É, apenas para comparar, né, aquelas expressões são relativamente simples, eu posso fazer a derivação analítica e comparar a hessiana numérica com a hessiana analítica. Eu observo ali uma boa precisão associada a essas contas, né, da hessiana numérica e a hessiana analítica. Ok? Bom, basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês por vocês terem assistido essa aula.